Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor William Prado, sou professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Salinas, e vim aqui para mais um encontro com vocês, nossa revisão Enem, hoje trazendo uma aula bônus, uma aula de Química Ambiental, uma aula de Meio Ambiente, uma aula que envolve chuva ácida e que perpassa por vários conteúdos de matérias diferentes. Então eu vou abordar na nossa aula de hoje quais as reações químicas por trás de uma chuva ácida, quais as implicações ambientais da chuva ácida, quais as fontes geradoras da chuva ácida. Então a proposta da nossa aula de hoje é qual é a visão, a análise química por trás da geração de uma chuva ácida. Tudo bem? Bom, primeira coisa, definamos o que é poluição. Veja bem, voltando um pouquinho. Poluição do ar pode ser definida como o resultado da alteração das características físicas, químicas e biológicas normais da atmosfera, de forma a causar danos ao ser humano, fauna, flora, materiais, ou restringir o pleno uso e gozo da propriedade, ou afetar negativamente o bem-estar da população. Então, qualquer coisa que fuja do comum, que fuja do rotineiro, que fuja da situação normal, da normalidade, gerado por algum componente químico que pode estar ali mudando um cenário e gerando um problema maior, é considerado um poluente, logo gera poluição. E os níveis de poluição são medidos pelo CONAMA a nível de Brasil, e o nível de referência sobre o aspecto legal sobre isso é o denominado padrão de qualidade do ar. Queridos, poluição, quando a gente pensa em poluição, a gente tem que pensar que existem dois tipos de poluição. Não é só o homem que polui, ok? Naturalmente, também já há uma poluição que é intrínseca do que é natural. Então, existe uma poluição natural, que ela vai existir, independente do homem agir ou não, ela vai estar acontecendo. Então, é uma poluição natural. E, é claro, também existe a poluição que é gerada pelo homem, vamos dizer assim, de modo resumido, uma poluição antrópica. É quando o homem modifica de algum modo seu cenário, seu meio ambiente, sua condição, seu meio social, por meio de emissão de poluentes, por meio de contaminantes, gerando ali uma poluição em dado meio, mudando, a fauna, a flora, como foi visto anteriormente, causando um dano à sociedade de modo geral, Então nós temos duas vertentes de poluição, a natural e a antrópica. A natural, puxando já para a chuva ácida, para a nossa aula de hoje, está muito associado com os vulcões. O vulcão é um processo natural. Quando ele entra em erupção, ele emite, entre outros, um componente que é enxofre. Esse enxofre no meio ambiente, ele vai dar origem a derivados sulfurados, dizemos assim, sulfurados, contém enxofre, que quando em contato com a água da chuva, vai estar gerando um ácido que acidifica a chuva mais do que ela já é naturalmente. Então já mostrarei qual é a reação química por trás disso. E a ação antrópica vem de onde? Queima de combustíveis fósseis, uma fonte muito comum e bem batida, porque perpassa por vários problemas ambientais diferentes. Indústria. Após a Revolução Industrial, surge aí o termo chuva ácida, quando foi identificado primeiramente os danos causados por uma chuva ácida, quando foi medido de fato o pH de uma chuva, visto que a ação industrial, a ação humana, interfere diretamente no pH de uma chuva, tornando-a uma chuva ácida. Bom, principais causadores da poluição, aqui de modo geral, não só chuva ácida, SO2, que é o dióxido de enxofre, que vem de ação humana e antrópica, e também de ações naturais. Dióxido de azoto, guarda isso aí, azoto é nitrogênio, seria o NO2. Monóxido de carbono, vem derivado da combustão incompleta de combustíveis fósseis, quando não gera gás carbônico, mas gera monóxido de carbono, composto altamente tóxico para nós humanos. Compostos orgânicos voláteis, partículas sólidas em suspensão, fina e inalável, alguns poluentes tóxicos, além do ozônio. Eu vou destacar nesta aula, basicamente, o enxofre e o nitrogênio, que são os componentes que vão dar condições para a geração da chuva ácida. Os outros vão aparecer em outras aulas bônus para gerar outros problemas ambientais que não somente a chuva ácida. Tranquilo? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente e guardar essa informação, isso é importante: toda chuva é ácida. Toda chuva tem pH abaixo de 7. Então, por definição química, o que é um ácido?
qualquer meio em que o pH seja inferior a 7. O pH médio de uma chuva, numa situação, vamos dizer assim, normal, é 5,6. Ou seja, se ela é abaixo de 7, eu posso considerar que toda chuva é ácida? Sim, toda chuva é pelo menos levemente ácida. O que nós fazemos, digo nós, ação antrópica, mas também tem influência natural, é acidificar ainda mais a chuva. Ou seja, reduzir ainda mais o pH de uma chuva por meio de quê? Poluentes. Contaminação ambiental, que pode gerar alguns tipos de ácidos junto com a chuva, que abaixa ainda mais o pH, tornando-a mais ácida do que ela já é naturalmente. Beleza? Como seria então a geração dessa chuva? Gente, é muito simples. Veja bem, olha essa imagem. Analisa essa imagem junto comigo. Primeiro eu tenho veículos e indústria emitindo o quê? Poluentes. Quais são os principais poluentes que vão gerar causar a geração da chuva ácida, né? Vão propiciar uma condição para gerar chuva ácida? Óxido de nitrogênio, óxido de enxofre, que vem de onde? Basicamente, fábricas, indústrias de modo geral, que queimam combustíveis, em boa parte diesel, que apresentam na sua composição o enxofre, além da queima de combustíveis fósseis. Então, pense comigo que a indústria ou um veículo queima o combustível. Ao queimar o combustível, é lançado para a atmosfera, junto com a sua fumaça, o que é expelido pelos veículos e pelas indústrias, esses componentes óxidos que contêm enxofre e nitrogênio. São dois óxidos que têm enxofre e nitrogênio. Beleza? Em contato já em contato com o ar, suponhamos que haja ali naquela região uma precipitação de chuva naquela região. Quando a água da chuva encontra esses componentes, ocorrem reações químicas, que já serão mostradas, que vão estar gerando dois ácidos famosos, que nós vimos na aula de função inorgânica, sulfúrico e nítrico, H2SO4 e HNO3, respectivamente. Esses ácidos, ambos são ácidos fortes, ou seja, eles derrubam o pH da chuva, tornando-a bastante ácida. Quando precipita essa chuva contendo os ácidos, isso já é a chuva ácida. Eu já tenho uma chuva com pH mais baixo do que o normal, do que o convencional. Ela vai precipitar sobre monumentos, vegetações, veículos, cidades, de modo geral, e vai causar danos. Por quê? Porque a resistência ao ácido é muito pequena, é baixa, né? Digo em relação a monumentos, em relação a estátuas, em relação à vegetação, de modo geral, que vai sofrer fortemente com essa chuva com pH mais baixo. Então, de modo resumido, essa imagem fica até mais prática. Eu tenho o ciclo da água, então eu tenho a água na forma líquida, evapora, nuvem, ela volta, precipita, de volta para a natureza, e a água fica sempre nesse ciclo constante, que é o ciclo da água. Em contato com uma região rica em indústrias, rica em queima de combustíveis, ela vai estar se transformando em ácido nítrico, em ácido sulfúrico, dando origem aos ácidos mais fortes e acidificando mais a chuva. Então eu tenho aqui, veja bem, eu tenho primeiro a água, ela evapora para formar chuva, enquanto os derivados nitrogenados e sulfurados, que vêm das indústrias e de veículos, precipita na forma de chuva ácida sobre onde vegetação e queima ou mata toda uma vegetação naquela região. Além de queimar a vegetação, acidifica o solo. A gente tem que lembrar que normalmente não é comum que uma vegetação, que uma lavoura prospere num solo que seja ácido. Então é necessário agora uma correção de pH de solo por meio da calagem, ou seja, colocar um componente básico para elevar o pH do solo e permitir que algum tipo de lavoura prospere numa região que estava anteriormente ácida por culpa da chuva ácida. Bom, alguns efeitos: destruição de florestas, que o pH baixo, a vegetação não resiste à acidez da chuva e acaba sendo destruída. Em relação à água de mananciais, rios, lagos, peixes e vida aquática não resiste de modo significativo também a abaixamento de pH de água. Então, uma chuva ácida numa região que tem rios, lagoas, acaba por levar à morte de peixes e de toda a vegetação presente também naquela região, naquele rio, naquele lago. Porque a vida daquela vegetação ou os seres vivos presentes naquela água precisam de uma água com pH adequado.
Então, uma chuva ácida derruba o pH daquele rio, vamos dizer assim, e a vida presente naquele meio é toda afetada por conta da chuva. Monumentos, estátuas são deformadas, são corroídas por efeito do ácido presente na chuva ácida. Bom, William, já sei o que é a chuva ácida, de onde vem, qual é a origem da chuva ácida, alguns danos causados por ela e como evitar. Como seria possível evitar a chuva ácida? Bom, primeiro vamos pensar que numa cidade maior, onde exista metrô, o uso de transporte público como metrô já reduz a queima de combustíveis fósseis no seu veículo. Então já é um modo de emitir menos poluentes. Já é um caminho? Sim. Lembrando que desde que haja metrô na cidade onde você mora, né? Tratamento de poluentes gerados nas indústrias. Então, quando a indústria vai emitir para a atmosfera um poluente por meio de uma chaminé, por exemplo, um poluente que contenha nitrogênio ou enxofre, ele pode, por meio de reações químicas na própria chaminé, ser transformado em outros componentes e evitar que o enxofre vá para a atmosfera. Já reduz a geração de chuva ácida. Nos veículos, a mesma coisa. Dá para se usar sistemas de catalisadores no sistema de descarga do veículo, que impede que a combustão gerada no veículo lance para a atmosfera qualquer tipo de componente poluente que pode gerar uma chuva ácida. Então segura, retém, fixa no sistema interno do carro os poluentes mais nocivos, né, transforma eles em componentes menos nocivos para o meio ambiente antes de lançá-los na atmosfera. E reação química envolvida na chuva ácida. Primeiro, por que toda chuva é ácida? Olha a primeira reação química, gás carbônico. Eu tenho CO2 mais água, eu gero ácido carbônico, que é um ácido fraco. Esse ácido está presente em toda chuva que precipita, ou seja, toda chuva é ácida, por quê? Porque todas elas contêm um ácido carbônico, que é um ácido fraco. Claro que onde houver mais gás carbônico, na queima de combustíveis fósseis, queima de combustíveis da indústria de modo geral, quanto mais CO2, mais ácido carbônico e acidifica ainda mais. Porém, quando a gente fala chuva ácida, a gente está falando de dois outros componentes que acidificam ainda mais a chuva. São eles. Primeiro, o enxofre, que é o S. A letra S representa o enxofre na tabela periódica. Vejam bem, o enxofre gerado reage com o oxigênio do meio ambiente e vira SO2. Geralmente aonde? Nas queimas, veículos, indústrias ou vulcões. Cabe destacar aqui que o enxofre e a chuva ácida têm uma relação diretamente antrópica e também natural. Lembrar que os vulcões também são grandes emissores de enxofre. Depois, o SO2 se transforma na atmosfera, também com oxigênio, em SO3. Já é outro componente óxido. Bom, esse outro óxido, tanto o SO3 quanto o SO2, vão reagir com a água presente na chuva, vão dar origem a ácido sulfuroso, que é o H2SO3, e o sulfúrico, que é o H2SO4, ou seja, dá origem a componentes ácidos fortes, como o sulfúrico, que abaixam muito o pH da chuva, tornando-a bastante ácida. Isso é geração química de chuva ácida. Essa é a explicação, por meio de reações químicas, de como se gera uma chuva ácida. Então, lá em cima, no início do slide, gás carbônico gera ácido carbônico. É o que torna toda chuva levemente ácida. Na parte de baixo, tem uma geração da chuva ácida de fato, quando o pH baixa de modo significativo, devido à queima de combustíveis, componentes na indústria e também de vulcões, que emite enxofre. É um grande vilão. O enxofre é um grande vilão da chuva ácida, pois ele é o componente que vai dar origem ao ácido sulfúrico. E mais uma, nitrogênio. O nitrogênio reage com oxigênio e dá origem a NO2, aonde isso ocorre? Motores de automóveis. Então eu tenho queima de combustíveis de novo, dando origem a NOx, que são os derivados nitrogenados. O principal deles, NO2 para a chuva ácida. Esse NO2, já na atmosfera, em contato com a água, reage quimicamente, assim como o enxofre anteriormente, e dá origem ao HNO2 e o HNO3, que são os ácidos nitroso e nítrico, respectivamente. O nítrico, que é o HNO3, também é um ácido forte. Então, uma chuva que contenha H2SO4
e HNO3, que são ácidos fortes, o sulfúrico e o nítrico, o pH é abaixado de modo significativo e torna uma chuva altamente ácida, que pode estar causando os danos que foram mostrados anteriormente. Compreendido, queridos? Então, foca no enxofre e no nitrogênio quando o assunto for chuva ácida. Foca na ação antrópica, ação humana, que vem de onde? Queima de combustíveis fósseis, indústria de modo geral. Então, queimas de combustíveis geram o que? Enxofre e nitrogênio para a atmosfera, que dão origem a ácidos que vão acidificar a chuva. E lembrar da ação natural também. Exemplos, vulcões geram enxofres, que vai virar ácidos sulfúricos. Alguma decomposição que ocorre também no meio ambiente, seja em pântanos, em lagos, etc., também geram componentes que podem contribuir para o abaixamento do pH da chuva, tornando a chuva mais ácida. Compreendido? Bom, então, para finalizar nossa aula de hoje, só uma reflexão em relação à chuva ácida e, na verdade, qualquer problema ambiental, né? Sempre mais saúde, mais educação e menos poluição. Fica aí a reflexão para todos nós. Encontro vocês na nossa próxima aula. Até breve, queridos. E em breve haverá a próxima aula bônus, que vai envolver outra questão ambiental, também cobrada em prova, também relevante a nível de vestibulares e Enem de modo geral. Beleza? Abraço a todos vocês. Até a próxima.